Começar. Bem, amigos, hoje quero falar a vocês, dando continuidade à mensagem de ontem, sobre você ter que tomar uma atitude, uma decisão definitiva para resolver o problema seu. Bem, eu falo isso e comecei falando a vocês ontem, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo de 10 ao 11, que diz o seguinte: Se te mostrares fraco no dia da angústia, e a tua força for pequena, e a tua força for pequena, livra os que estão sendo levados para a morte. Ou seja, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então, todo mundo que quer economizar vai perder. Você que se mostra forte no dia da angústia, você vai ter mais força, vai gerar mais força. Exemplo: estou cansado hoje, por isso não vou caminhar, que foi o caso de ontem. Aquele que lê entenda. E isso faz com que diminua a energia, em vez de você fortalecer a energia. Então, toda vez, de acordo com o texto bíblico, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, tô cansado e tudo mais, eu sou fraco e por isso que eu não vou me levantar, e blá, 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 a tua força será diminuída, a tua força será pequena. Então, partindo desse pressuposto do homem mais sábio da Bíblia, do homem mais sábio do mundo, eu comecei falando a vocês ontem que Salomão ele nos aconselha a tomar uma atitude diante dos desafios que se apresentam diante de nós. Não podemos nos mostrar de fato, irmãos, frouxos diante dos problemas. Então, se está ruim, vai ruim mesmo. Se está sangrando, vai sangrando mesmo, mas vá, porque lembre-se que há uma premissa básica que eu estava falando com quem? Meu primeiro ancião, Túlio. Ah, feito é melhor que perfeito. Eu tava gravando um podcast com os empresários, negócio de Natal e tal. E aí, então, faltou luz no meio do negócio. Aí tava o pastor, o departamental do meu lado, o pastor departamental, tava um empresário lá, tava o meu primeiro ancião, e eu tava sentado, e aí, então, todo mundo, puxa, faltou luz, começou a pipocar lá fora, o disjuntor não, o transformador lá na rua, e faltou luz em todo o bairro. E tava de dia ainda. E aí, então, puxa, e agora? Vamos esperar daqui a 30 minutos, o pastor tinha que ir embora, porque tinha que fazer uma atividade, e aí acabar fragmentando. E aconteceu bem no meio da minha fala. E aí, então, eu não sei o que eles iam fazer, tava todo mundo esperando a chuva, o sol, o tempo, o mar. E aí eu falei pro Túlio, falei, Túlio é meu primeiro ancião. Falei, Túlio, pega o celular, cara, grava esse negócio, como é um ambiente de empresários e tudo mais e tal, grava esse negócio e vamos finalizar aqui com cada um falando sua última fala e explicando para o público, depois você anexa, porque o computador dele tinha um no break, então você anexa o que está salvo no computador e o teu celular. E aí a gente faz uma ponte dizendo que feito é melhor do que perfeito. Aconteceu, explica para eles, aconteceu em todo o nosso bairro que estourou o poste aqui, e aí então acabou a energia elétrica. Mas nós, como nós não vamos parar aqui, por isso querendo terminar. Então, aí foi o que eu falei, né? Na sua vida também vai acontecer de parar no meio do caminho, de ter algum problema, alguma dificuldade, só que você não pode parar. Você não pode esperar que o mundo se alinhe para que você termine seu objetivo. Hoje nós vamos terminar o programa para os empresários de Natal, mesmo sem energia elétrica. Estamos filmando aqui no celular. E aí a gente cada um falou várias coisas, e ficou um negócio muito bacana. Por quê? Porque, de fato, Salomão deixa claro para gente que não podemos nos mostrar frouxos e desanimados diante das dificuldades. A dificuldade que eu estava apresentando, foi nos apresentada de não ter energia elétrica, nós vamos terminar a missão. Porque, mesmo que percamos alguns soldados, mesmo que não tenhamos as luzes ali no estúdio, né, que tinham as luzes, faltou energia, aí eu falei, abram todas as cortinas, abram as janelas, e logo eu, quem sou eu? Falei, Túlio, abre a janela, faz um negócio aqui e vamos usar a energia da janela. É essa a ideia que você precisa ter. Por quê? Porque eu digo que existem pessoas que o próprio Deus
cobrou uma atitude firme dessas pessoas. Talvez você esteja esperando que o mundo se alinhe, que você melhore sua língua, que as coisas aconteçam, que você tenha um salário melhor, que você melhore algumas coisas, para que você tome a atitude que você deve tomar. Então, eu digo a você que Deus vai cobrar de você uma atitude, mesmo em situações difíceis. Como isso, pastor? Eu disse ontem a vocês que Deus animou Moisés para que ele tomasse uma atitude. E ele teve que tomar uma atitude diante de um problemão na sua frente. O mar na frente, deserto de um lado, montanhas de outro e o Egito atrás. Ele estava diante de Piairote, que eram as montanhas, e Baal-Sefron, que era o nome do deserto. E na frente o mar vermelho e os egípcios vindo com suas carruagens atrás. Ele precisava tomar uma decisão rápida, ele precisava tomar uma decisão naquele momento, ou melhor dizendo, ele precisava ser forte no dia da angústia, tomando uma decisão, uma atitude. O que ele faz? Ele ora ao Senhor e Deus fala para ele o quê? Marchem. Vocês têm que marchar. Abre o mar vermelho. Tchum, o mar vermelho se abre e o povo passa. Então, o povo só passou porque Moisés também tomou uma atitude de seguir a vontade do Senhor e não olhar para as dificuldades, porque as dificuldades eram grandes. Egito vindo atrás de matar todo mundo. Deserto de um lado, vai pro deserto, vai morrer. Montanha, como é que você sobe com os velhinhos, com carroça, um monte de coisa na montanha fugindo dos egípcios? Você vai para onde? Na frente, mar. O que é que você faz? Você tá, é um outro sermão que eu fiz, beco sem saída. Você está num beco sem saída. E o que é que você faz? Você toma uma atitude. Ai, pastor, mas se eu tomar uma atitude errada, é melhor tomar uma atitude errada do que não tomar nenhuma. Por quê? Porque pelo menos você sabe que por esse caminho, essa atitude que você tomou não vai dar o resultado. Então você tem condição de organizar, reorganizar a rota. O problema está que algumas pessoas que são extremamente cautelosas, o que elas fazem? Elas ficam o tempo todo avaliando, 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 assiste um monte de filme, assiste um monte de sermão, assiste um monte desses vídeos de melhoria e tudo, mas elas de fato não melhoram, elas de fato não produzem, elas só ficam consumindo. Existe uma série de irmãos que só estão consumindo em nossas igrejas que eles mesmos não pregam o evangelho, eles mesmos não salvam as pessoas, mas eles chegam na igreja e querem que tudo esteja pronto, quer que o diácono esteja na porta, quer que a pessoa esteja apertando a mão ali na frente, quer que as coisas aconteçam, que tenha um bom sermão, mas ele mesmo não é o irmão que produz. E por isso a importância de você compreender que boa parte dos problemas que você está enfrentando é porque você não está tomando decisões adequadas no tempo certo. O timing está passando, os anos estão passando e você está olhando para trás e percebendo que se você tivesse tomado uma decisão diferente no passado, sua vida talvez hoje seria diferente, seria melhor, teria uma trajetória diferente, mas porque você não está olhando a sua vida à luz da palavra de forma prática, você está correndo sérios riscos? E sabendo disso, compreendendo esse plano de fundo, eu também falei a vocês que Josué teve que tomar uma atitude diante da morte de Moisés. Sabe que Moisés era Moisés, né, irmão? Quem é Moisés? Moisés era um cara muito bom. Era um líder nato na nação de Israel. Foi o camarada que abriu o mar vermelho, foi o camarada que fez todas as bênçãos acontecer, o camarada que falava frente a frente com Deus, sarça ardente, viu a glória de Deus visível, todo mundo olhava para ele, o rosto brilhava, e agora o menino novo, comparado a Moisés, vai quem? Josué. Ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que continuar o ministério de Moisés. E Deus falou: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu a este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse que daria a quem? A Moisés. Então, uma decisão ele precisou tomar. Deus ainda desperta Josué dizendo: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Então, talvez você tenha que tomar uma atitude sendo uma pessoa forte, sendo uma pessoa corajosa. E você precisa ter isso. Daí eu falo para os homens, homens depois dos 40. Veja, você, homem depois dos 40, precisa repor testosterona. Sua barriga está crescendo, você não está repondo testosterona e você está ficando mais cauteloso e está deixando as coisas acontecerem. Então você precisa avaliar isso. Sua força vital, seu tônus, sua energia está sendo diminuída porque você não está entendendo isso. Você está ficando para trás. Por isso a importância de você entender o que Deus está falando aqui para o sábio Salomão. Como é que Deus está falando para ele? Versículo 11. Versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, já que você precisa ser forte, já que você precisa melhorar seu tônus de vida, já que você precisa melhorar sua energia, querido homem, eu estou falando aqui para vocês, porque eu estou falando para vocês que eu estou fazendo uma série de sermões
porque no ano que vem nós iremos desenvolver um projeto aqui no nosso distrito voltado para homens. Só tem coisa para mulher na igreja, só tem Ministério da Mulher, Ministério não sei o quê, e não tem nada de ministério para os homens. Eu tenho que fortalecer os homens da minha igreja. Então, eu estou fazendo esses sermões aqui e para ajudar os nossos homens da igreja, para que eles sejam sacerdotes do lar, para que eles sejam bênção dentro da sociedade, bênção dentro da igreja, porque está acontecendo muito de uma inversão de valores, que as mulheres estão liderando, estão sendo as empoderadas, estão sendo as mulheres fortes, e os homens estão deixando com que isso aconteça, porque eles não estão cumprindo a parte que lhe compete. Por isso a importância de você compreender que é preciso, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena, diminuída. Então você tem que se mostrar forte. Você tem que ser forte, por isso eu estou falando para você. Melhore a questão da sua testosterona, para que você comece a ter novas ideias e ser mais forte. Veja o que a palavra ainda nos diz. Há uma mulher em específico que eu quero trazer como uma mulher que tomou uma atitude forte. Porque eu falei para os homens, agora também quero falar para você, querida irmã. Débora despertou Baraque em nome de Deus, em nome do Deus de Israel. Ela foi lá e instigou para tomar uma atitude, para mudar aquela situação de opressão que Israel estava sofrendo diante dos cananeus que ali estavam. Essa história de Débora, ela encontra-se no livro de Juízes. Eu vou abrir aqui para vocês. Livro de Juízes, Juízes, capítulo oh, 4, versículo 6 a 7. Juízes, capítulo 4, versículo 6 a 7. Deus levanta uma mulher. Talvez você que está me assistindo hoje seja a mulher que vai ser levantada pelo Senhor dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da comunidade onde você está. Deus está levantando homens e mulheres para quê? Para liderarem e fazerem o futuro ser melhor através da palavra do Senhor. Como isso acontece? Veja a história desta mulher. Juízes, capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim, ó. Mandou. Eu vou começar, versículo 4. Débora e Baraque livram-nos. Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Versículo 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Vejam, queridos, esse é um tema que eu vou fazer um outro sermão no futuro. Um sermão para o Dia da Mulher, que eu vou preparar isso daqui. Aconteceu que essa mulher, Débora, ela toma uma atitude de falar com o líder do exército. Deus falou para você tomar tal cidade porque esses caras estão enfrentando a gente. Vai que Deus vai te dar a posse daquela terra. O Senhor também desperta aquela mulher que estava ali, né? Israel estava sofrendo opressão dos cananeus e Deus despertou quem? Débora. Aí o texto seguinte vem dizendo, né, que ele até respondeu para ela. Ele respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua. No versículo 8. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então ele percebe, Baraque aqui, que ele precisava também tomar uma atitude de compartilhar a glória. Tem uma galera que peca muito, uma galera que erra, até no processo de liderança, quando eles não compartilham a glória. Quando eles querem um negócio só para si, eles fazem sozinho. Então, se você é líder de departamento, há uma dica para você que você tem que fazer? Você pega e quanto mais departamentos, quanto mais irmãos você agregar para o seu programa, para o seu projeto, maior será o seu projeto. O problema está que aqueles que querem fazer sozinhos e não agregam valor, chamam o Ministério Jovem para você, chamam o Ministério da Música, chamam os idosos, chamam não sei o quê, para compor o seu programa, o seu projeto. O cara que não consegue fazer isso, ele já está fadado ao fracasso de fazer uma mega programação, gastou uma energia enorme, só que não veio ninguém. Por quê? Porque ele não agregou valor. E para agregar
valor tem que compartilhar a glória. Por exemplo, chama essas pessoas na frente e agradece. Eu sempre faço isso no final do ano, né, quando dá tempo, de chamar a liderança, agradecer esse pessoal, e isso faz com que a sua liderança, em vez de diminuir, porque você está compartilhando a glória, a sua liderança aumenta. Por quê? Lembra que eu falei ontem, nenhuma organização pode ser melhor do que as pessoas que estão lá dentro. Então, se você quer que sua família seja melhor, as pessoas que estão ali dentro precisam ser pessoas melhores. Se você quer que a igreja seja melhor, então comece a treinar o seu público, comece a trazer sermões inspiradores, comece a melhorar as pessoas para que o culto tenha um culto inspirador, então a igreja será melhor se assim você fizer. É esse o entendimento quando Baraque faz essa declaração para ela. Ele diz assim: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ou seja, ele disse o seguinte: mesmo eu sendo o líder, eu vou conceder, vou dividir, vou compartilhar a glória com Débora. É esse o entendimento. Outra pessoa que eu percebo que teve que tomar uma atitude, como é o caso de Débora, Josué, Moisés teve que tomar uma atitude. Aqui foi o caso de Gideão. Gideão, para libertar Israel da opressão maldita que estava tendo ali, né? Os midianitas estavam atrás dele, mesmo com a força limitada, vocês sabem, né? Os chamados 300 de Gideão. Esses com as forças limitadas, então talvez eu esteja falando com você, que seja a única pessoa dentro de casa crente, suas forças são limitadas. Talvez esteja falando com você que olha para o lado e dentro da empresa só tem você que puxa o negócio de Deus. Talvez esteja falando com você que dentro da igreja só seja você, o irmão que esteja batendo lata lá na área de saúde. Você aparentemente parece que você tem as forças limitadas, assim como Josué tinha as forças limitadas aqui. Ou melhor dizendo, assim como Gideão tinha as forças limitadas. Só 300 contra aquele grande exército dos midianitas. Olha o que a palavra disse a ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Deus falando para ele: porventura não te enviei eu, diz Juízes capítulo 6, versículo 14. Vejam, queridos irmãos, que a palavra dá um reforço para você, dizendo: olha só são 300, mas quem é que está te enviando? Não sou eu? Você não tem a plena certeza que sou eu que estou te dando a força? Não sou eu que estou enviando você? Então por que você está tremendo? Por que você está pensando que está sozinho? Você, querido irmão, querida mãe, querido pai que está me assistindo aqui, você não está sozinho na sua luta, porque Deus mandou você para salvar os seus, para salvar sua família, para salvar a igreja, para salvar o seu bairro. Deus envia você, você não está só. Não, como diz a canção, né? Não ando só, pois Cristo me acompanha. Então veja, a palavra deixa claro, não andamos só porque Cristo nos acompanha por toda parte, onde quer que eu for. Veja que a palavra deixa claro ao nos dizer que não andamos só. E por isso, eu ainda vou falar mais a vocês que talvez para que algumas modificações aconteçam em sua vida, você precisa modificar algumas coisas na sua cabeça. E por isso que eu trago a vocês, à luz da palavra, o que esses grandes homens declaram. Como é que eu faço isso, pastor? Eu disse ontem a vocês que nós somos frutos de significado. E eu começo a fazer vários significados na mente dos meus filhos. Então eu preciso modificar algumas coisas no meu coração, na minha mente. Se eu não modificar essas coisas, então o poder de Deus terá dificuldade para atuar em mim. Porque não adianta eu comprar um carro novo e dar para o meu filho que tem 5 anos. Pode ser um baita do presente, pode ser uma baita de uma bênção, mas ele vai estragar e talvez essa bênção, nesse momento na vida dele que não está preparado, seja até uma maldição para ele. Eu dar um carro na mão de uma criança. Talvez se Deus der uma bênção na sua mão e você não está preparado para recebê-la, talvez essa bênção seja uma maldição. Algumas pessoas entram em casamentos, por exemplo, e não estão preparados para estar em casamento, porque essas mesmas pessoas não se preparam para isso. Algumas pessoas entram em negócios e não estão preparados para estarem nesses negócios. E o que acontece? Porque ele não se prepara para isso. E a bênção que ele recebe de um casamento, de um filho, de alguma coisa que Deus dá na frente, na mão dele, porque ele não está preparado, acaba se configurando uma maldição.
Deus deu um filho para você, Deus deu um casamento, Deus deu um dinheiro, Deus deu uma história para você. Você não está preparado para receber isso, e isso vai ser uma maldição na sua vida. Vai ser um problema. Você precisa se preparar para cuidar do bem, da bênção que Deus está te dando. E por isso que eu modifico algumas coisas em sua mente quando eu faço os meus sermões. Como eu digo isso? Acho que eu estou falando muito rápido hoje, né, Rosa? É que eu quero terminar o sermão porque nem passei da primeira página. Eu preciso, querido irmão, que você compreenda que quem ouve pessoas que estão nessas chamadas baixa frequência ali, essas pessoas, elas só reforçam as coisas negativas. Existe muito disso. Tem, tem gente que só fica ouvindo pessoas que não alcançaram. Se você tiver que ouvir alguém, ouça alguém que já alcançou, porque você sabe que a trilha está feita. Por isso a importância de você colocar seus filhos, colocar você mesmo, os seus amigos, perto de gente que cresceu, perto de gente que se desenvolveu, perto de gente que já alcançou. Por quê? Porque será mais fácil para esses alcançarem também. Se você quer ser uma pessoa espiritual, então comece a colocar você numa situação de estar perto de pessoas espirituais. Se você quer que seus filhos cresçam num ambiente melhor, comece a colocar perto dele pessoas que estão nesse ambiente que você quer que ele cresça. Se você quer que seu filho permaneça na fé, então comece a colocar ele em situações que a fé precise ser exercida. Ele precisa estar perto de pessoas com a mesma idade, com o mesmo propósito de estar alcançando. Por que eu digo isso? Porque se você ficar perto de gente rixosa, gente reclamona, gente chata, e eu sei que às vezes é ruim, porque você não tem como fazer, você está ali perto. Então veja, pessoas que estão nessas chamadas baixa frequência, que eu vejo à luz do texto bíblico, vai acontecer com você que vai acabar reforçando em você coisas negativas. Exemplo, você está assistindo muito filme de terror, muito filme ruim, você está assistindo muito noticiário de coisas ruins, então talvez você também seja uma pessoa ruim, porque aquilo que está ao seu redor, nas janelas da alma, que você está ouvindo, que você está vendo, que você está comendo, são tudo de baixa frequência. São tudo coisas de baixa qualidade, músicas de baixa qualidade, alimentos de baixa qualidade, coisas que você está vendo de baixa qualidade. O que vai acontecer com você? Você também será uma pessoa de baixa qualidade. Por quê? Porque tudo que você está colocando na sua alma, na sua mente, no seu coração, são coisas de baixa qualidade. Até as suas amizades são de baixa qualidade. Então, perceba, querido irmão, à luz da palavra, que se você se tornar fraco no dia da angústia, a sua força vai ser o quê? Pequena. Você já não vai ter mais força. Então, comece a compreender que o sermão de hoje tem a proposta de se tornar para você um trampolim para fazer você mais forte, fazer você voar. Veja que eu digo para vocês que esse negócio de entender, saber o que Deus está falando, é você. Paulo diz assim: renovai-vos a vossa mente. Como é que é renovar? É eu trocar aquilo que teve na minha criação ruim, aquilo que teve ali. Eu falo sempre porque, às vezes, aqui no computador, eu tenho que atualizar alguns aplicativos, eu tenho que atualizar alguns drives do computador. Então, quando você começar a atualizar os aplicativos da sua mente, os drives da sua mente, o que são esses aplicativos? São os significados. Por exemplo, dificuldade para mim já não é mais um significado de derrota. Dificuldade para mim é um significado de melhora. Eu mudei. Se o negócio está difícil, eu vou me melhorar para que isso se torne melhor, para que o negócio aconteça. Eu estou numa grande empreitada e vocês estão participando conosco de uma grande empreitada de adquirir essa máquina e levar nossos jovens para lá. Não pense que é fácil, viu, irmãos? Não pense que é fácil. Meu coração está aqui na garganta. Mas eu entendo que esse desafio está me fazendo ficar melhor e desenvolver minha juventude para algo melhor. Desenvolver os meus jovens para um ambiente melhor. Então, eu estou trocando. Dificuldade para mim é igual a melhoria. Coisas mais pesadas é igual a fortalecimento dos músculos. E por isso você coloca mais carga, mais peso, para que você levante e se torne maior. É esse o sentimento. Quando eu subo no ombro de gigantes e eu fico maior que eles. Eu leio, eu estudo, eu ouço a palavra, eu leio Salomão para que eu consiga subir nos ombros de Salomão, para que eu consiga subir nos ombros desses grandes homens da fé da Bíblia. Eu estou modificando a minha mente, modificando o meu coração, modificando minha vida, para quê? Para me tornar alguém melhor para o Senhor, para me tornar mais útil, mais servo na obra do Senhor.
Por quê? Porque se você for especialista, o que que a palavra diz? Você vai sentar com os reis. Então, se eu me aprofundar na palavra, eu vou me sentar com esses santos homens que aqui estão. É esse o sentimento que você precisa ter. Só que o irmão fica o tempo todo só vendo a vida passar, o irmão fica o tempo todo no celular, vendo a vida passar aqui. Ele fica só olhando o Facebook, passando para cima, passando para cima. Ele está vendo a própria vida passar porque ele cuida da vida dos outros, não cuida da sua própria. Eu já disse isso a você num outro sermão. Sabe, quando essa máquina que eu olho para os meus filhos de criar significados começam a desenvolver, quando eu começo a criar esses significados, eu percebo que a salvação, ela vem primeiro. Sempre a salvação vem primeiro. E eu julgo que o paraíso, ou essa nova Canaã, esse lugar que a gente quer ir, o novo céus e nova terra, isso para mim é igual à salvação. Eu estou salvo e por isso vou viver nesse novo lugar, nessa nova terra. E eu olho a questão do reino de Deus como uma questão de governo, uma questão de governança. O que é o reino de Deus? O reino de Deus pode ser agora, quando Jesus está, quando eu começo a governar a minha vida à luz da palavra. Eu estou governando a minha vida, eu estou governando as coisas. De que forma? Com as leis do reino de Deus. Quais são as leis do reino de Deus? As leis da palavra, os 10 mandamentos, as coisas do Senhor. Então, quando eu olho para essa questão de reino, reino de Deus, eu olho como uma questão de governança. Eu preciso governar a minha vida à luz do que Salomão declara, à luz do que a palavra diz. Eu preciso entender que salvação para mim é igual ao paraíso, é igual a esse novo céu. Então, eu estou querendo ser salvo para eu ir morar nesse novo lugar, morar com ele nesse lugar que ele está preparando para gente. Eu estou modificando na minha própria coração, na minha própria mente, o quê? As questões dos meus aplicativos, as questões do como eu estou vendo o mundo. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua vida porque você anda e bate num teto. Você não consegue modificar a sua vida à luz da palavra. Você acha que esse sermão que eu estou fazendo aqui, é mais um sermão, o pastor está fazendo tanto sermão que faz, mas ele de fato não conseguiu entrar no seu coração. Quando você começar a se aprofundar na palavra, quando você começar a ir ao encontro do Senhor, você perceberá que as coisas vão tender a modificar você. Então, eu vou a Jesus para eu me tornar mais semelhante a Ele, para eu deixar de ser quem eu sou realmente como pessoa e eu me tornar uma pessoa mais semelhante a Ele. Eu estou me modificando. Bem, sabendo disso, eu percebo que a salvação ela vem primeiro, porque lá no texto de Êxodo 20, diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da escravidão e do Egito. Ou seja, ele me salvou primeiro e depois ele me manda obedecer. E agora eu dou para vocês os 10 mandamentos. Aí ele vai lá e dá os 10 mandamentos. Primeira coisa que Deus faz com gente é o quê? Salvação. Deus salva o ser humano. E a segunda coisa que é feita conosco é o quê? A graça. A graça nos alcança, ele nos salva mediante a esse ambiente de graça. Ou seja, porque eu não tenho os méritos, porque não dá para eu me salvar, ele me salva e agora ele faz de que forma? Através da graça dele. E depois ele fala o quê? Agora eu quero que você entre no meu reino. Agora você vai viver de acordo com minha vontade. Está aqui os 10 mandamentos. E assim ele deu os 10 mandamentos para Moisés aqui, e para esse povo e para nós. Ou seja, ele primeiro vem com o ambiente de salvação, depois o ambiente de graça, depois um ambiente de governo, um ambiente de reino, para vivermos em harmonia com ele nesse novo reino. Sabe, irmãos, viver pela graça é experimentar esse favor de Deus. Eu confesso a vocês que eu ainda não consegui os recursos totais da máquina. Mas eu percebo que isso está me modificando, porque eu sei que eu vou conseguir. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, eu sei que vou conseguir, vai dar tudo certo. Mas o que quero dizer com vocês acerca disso? Viver pela graça de Deus é experimentar esse favor de Deus. Deus está me dando o seu favor. Fala assim, meu filho, fique tranquilo, confia que o negócio vai dar certo, confia que vai dar certo o negócio, confia que vamos levar nossos jovens, vamos voltar os nossos jovens de lá, todos trabalhando na missão, todos bem de saúde, todos voltando. Fizemos o seguro de todo mundo, né? Fizemos o seguro internacional de todo mundo, estamos levando os jovens, vai que um quebra o dedo e tudo mais, Deus o livre, mas todos estão dentro de um certo portfólio que a gente está criando aqui. Por que eu falo isso? Porque viver pela graça de Deus é experimentar esse favor.
Eu não sei muito bem como vai se dar, mas eu sei que vai se dar. Isso está fazendo com o quê comigo? Me modificando. Eu estou andando, porque quem me conhece sabe, eu gosto muito de organizar, de saber e da onde vem, para onde vai. Quem me conhece sabe. Eu monto meu projeto meu projeto do ano seguinte no distrito, mas em outubro, em novembro, eu já falo com os meus líderes. Olha, aí agora em dezembro eu já mando para eles todo o meu portfólio de o que estarei fazendo no ano seguinte, em qual igreja eu vou estar e como eu vou estar. Então eu me organizo muito acerca disso. Só que Deus está me modificando aqui, dizendo: olha, experimente viver pela graça, experimente viver pelo favor de Deus. Isso está me fazendo ser o quê? Melhor, eu estou crescendo de nível. Me projeto para me organizar e me projeto agora para viver sem ter tudo pronto. Vou te dizer, tem gente que não vai ter tudo pronto. Tem gente que não vai ter as coisas prontas, então você vai precisar confiar mais. Você vai precisar ter um tino a mais. Você vai precisar ter uma resiliência quando as coisas não derem tudo certo do jeito que você quer. Você vai precisar também inventar uma outra forma de fazer aquilo que você tem que fazer para que se cumpra a missão. É esse o sentimento que você tem que ter quando você olhar para o texto bíblico aqui. Eu ainda vou mais além, dizendo a você que a salvação não depende de comportamento, irmão, nem de resultado. A salvação não vai depender do seu comportamento, não vai depender do seu resultado. A salvação depende do Senhor Jesus Cristo. A salvação vem pelo acesso ao sangue do Cordeiro. Quando eu acesso Deus, quando eu acesso o sangue do Cordeiro, a salvação vem por lá. Então, por isso que eu coloquei no meu sermão aqui que primeiro vem a salvação, depois vem a graça, depois vem o reino de Deus. Por quê? Porque eu só acesso o reino de Deus mediante essa graça. A única forma de sermos salvos é mediante o acesso ao sangue do Cordeiro. Por isso que eu falo para você, você precisa ter novos significados na sua mente para que as principais áreas da sua vida comecem a se modificar. Por que nós buscamos a presença do Senhor todos os dias aqui no Go Six? Porque nós queremos modificar a nossa vida à luz do que o Senhor quer. Por que você está vindo para cá de manhã cedo, 5:30 da manhã aí na América? Você está acordando, vindo para cá. Por quê? Porque mais semelhante a Jesus Cristo eu me torno quando eu estou diante dele. Quando eu estou diante da sua palavra, quando eu estou com um povo aqui que tem um só propósito, o ambiente se modifica, um ambiente de oração, um ambiente de conquista, um ambiente de agradecimento também, que eu quero ver vocês agradecerem mais, um ambiente de modificação. Quando você está nesse ambiente aqui, você é modificado, saiba disso. Por isso eu falo para vocês e continuo dizendo que o seu cérebro foi de fato configurado para mentir, para não dar treta. Como é que é isso, pastor? Tem cérebros de irmãos que ficam contando história para eles, para que o cérebro não tenha problema. Ai, não vou caminhar hoje. Ai, não vou fazer isso aqui. Não, tu não precisa disso também, não. Por que tem que ser todo dia lá no Goal Six? Por que tem que fazer essas coisas? O cérebro te engana para você ficar bem. Ah, tá bom, então vou dormir até tarde. Ah, não vou fazer isso. Não, não vou. Ixi, não vou falar com ele, que aquele irmão é chato. Ih, eu não vou resolver esse problema, porque esse problema é um problemão. Aí você fica parado. Você não toma uma atitude. Por quê? Porque teu cérebro está te enganando. E você não está sabendo disso. O irmão fica procrastinando, falou 1000 vezes que iria melhorar a vida dele, que iria tomar determinadas atitudes, decisões. Ele não toma por quê? Porque ele é cauteloso demais. Ele fica o tempo todo cautelando, avaliando, 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 e ele acaba que não toma decisão nenhuma. Eu já disse para vocês no outro sermão, aquela pessoa fica o tempo todo olhando roupa, olhando coisas, né, e no final não compra nenhuma. Fica olhando um monte de coisa e não toma uma atitude. Por isso a importância do sermão de hoje. Esses significados que eu estou falando para vocês aqui, eles são criados pelo ambiente. E eu quero que o ambiente do GoSeek seja um ambiente de criar novas coisas para você. Eu quero que esse ambiente do GoSeek seja um ambiente de novas situações na sua vida, seja um ambiente de novas pessoas, seja um ambiente de cristianismo, porque eu julgo que cristianismo é viver com Jesus. Sabendo disso, eu termino aqui a minha mensagem nesses poucos minutos que me restam. Ainda tem muita coisa aqui. Eu vou terminar com a frase de um autor aqui que eu julguei de grande relevância. Atitude. Se você deseja que os seus sonhos se tornem realidade, não durma demais, diz Ralph
Emerson, tem gente que dorme demais e por isso que não toma uma atitude. Mas se você deseja que o seu sonho seja realizado, pare de dormir demais. Saiba que eu não estou falando necessariamente de dormir. Eu estou falando de você ficar parado. Tem gente que não toma uma atitude, por quê? Porque esse irmão fica dormindo demais no ponto. O time passa, o tempo passa, os anos vão se passando e ele não toma as decisões que precisava tomar. 2024 já vem aí, você não modificou sua vida em 2023 porque você não tomou a decisão que você tinha que tomar. Tome, tenha coragem. Se é da parte do Senhor, se você tem a bênção do Senhor, se você tem a anuência do Senhor, vai. Ah, mas está sangrando. Vai sangrando mesmo. Está doendo, vai doendo mesmo. Vai. Porque aquele Muhammad Ali dizia que ele só passava a contar ali os murros que ele dava só depois que começasse a doer muito. Antes de doer, ele nem contava. Então, talvez algumas decisões só se configurem ser as melhores decisões quando começar a doer muito. Quando você já não tiver mais o que fazer, aí você vai lá e toma essa decisão. Não precisa ser desse jeito. Não precisa tomar a decisão só no dia da luta. Não precisa tomar a decisão só no dia da angústia, no pior momento. Você pode tomar a decisão hoje. Mas, querido irmão, o autor continua dizendo: há três espécies de pessoas: aquelas que fazem as coisas acontecer, aquelas que observam como as coisas acontecem e aquelas que não têm a menor ideia do que aconteceu, diz Walter Knight. Ele declara que esses três tipos de pessoas, eles só conseguem ver as coisas acontecendo quando essas pessoas tomam uma atitude. E por isso que ele declara que o primeiro tipo de pessoa são aquelas que fazem acontecer. Eu quero que você, à luz do sermão de hoje, o que o próprio Salomão declara, o que aqueles outros autores, como Débora, como Josué, como Moisés, tomaram de decisão, talvez você também precise tomar uma decisão na sua vida no dia de hoje. Nos meus próximos sermões, estarei falando a vocês, dando continuidade a essa mensagem, sobre que é na aflição que nós tiramos força da nossa própria fraqueza. Eu estarei falando a vocês que no momento de angústia, talvez seja o momento em que você vai tirar força e vai se tornar alguém melhor. Então, não fique pedindo para Deus para não chorar, para não sofrer, para não ter problema. Fique pedindo a Deus que, em meio aos problemas, você consiga se levantar e tomar a decisão certa. E que bom que os problemas estejam vindo, porque vão te melhorar. Porque você tem que mudar aqui dentro. O problema não vem para te destruir. Ou o problema vem para fazer o quê? Te fazer alguém mais forte. É essa a ideia. Quando há uma história antiga que eu li, onde é que eu li isso, né? Sei onde eu li. Que é a história que tinha um cavalo que caiu no roçado, um cavalo bem velho. No meio do roçado tinha um poço velho e aquele cavalo caiu naquele poço. E quando o cavalo cai naquele poço, o dono, que é um cavalo que o serviu muito, viu aquele, não tinha como ter acesso a caminhão ou alguma coisa para tirar aquele animal de dentro do poço, não tinha como ter acesso. E então ele teve uma ideia de pegar e enterrar aquele animal que estava sentindo muitas dores, mas enterrar aquele animal que ali estava. E ele vai e começa a jogar pá de areia, pá de cal dentro daquele buraco. A história diz que quanto mais areia o seu dono jogava sobre o cavalo, ele sacudia a poeira e pisava em cima. Jogava-se mais terra, o cavalo sacudia a poeira e pisava em cima. A história conta que de tanta terra que foi jogada em cima daquele cavalo, ele saiu do buraco. Cavalo inteligente, cavalo esperto, cavalo que utilizou o problema para ser um trampolim para se tornar alguém melhor. Será que eu estou falando com o irmão cavalo? Será que você precisa ser um irmão que vai receber os problemas, sacudir a poeira, pisar sobre ele e se tornar alguém melhor para sair do estado que está? Você precisa sair desse estado, porque 2023 já foi embora. Eu falei para o meu departamental semana retrasada. E estávamos, quando todos os anos, né, chega no período de novembro, eu mostro para o meu presidente todos os projetos que eu fiz, as realizações que fiz, vou até a sala dele, uma espécie de feedback a ele sobre o que
eu fiz no meu distrito e mostro para ele quais são os meus planos para o ano seguinte, quais são as métricas que vou utilizar, os alvos que tenho, e eu sento com ele. E eu estava conversando com ele e eu já monto meu programa já em dezembro, ali em novembro, dezembro, e eu falei para ele o seguinte, que 2024, não, ele falou assim, não, deixa isso aí para o ano que vem. Eu falei, não, pastor, 2024 já começou para mim. Não, quando eu voltar das férias, né, o departamental falou para mim, quando eu voltar das férias a gente resolve isso, daí, a gente conversa sobre isso. Eu falei, cara, não dá porque 2024 já começou para mim. Então, é um fato que você precisa pegar os problemas, sacudir a poeira e subir sobre ele. Você precisa se organizar para que você tenha uma atitude correta diante dos problemas, para que você saia dos problemas que você enfrenta. Por isso, não pare, querido irmão. Continue aqui conosco no Go Six. Continue buscando a presença do Senhor para que esse ambiente modifique você. Quer você modificar a sua história? Então tome uma atitude. Mude a sua perspectiva de futuro quando você tiver que tomar uma atitude. Porque nos meus próximos sermões eu estarei falando a vocês justamente que a aflição, ela faz com que você seja mais forte. A aflição é o local onde você vai tirar força da sua fraqueza. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja ao nosso redor. A irmã Maria Miranda estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração, pedindo a Deus que dê forças a você para que você saia do ambiente que está e vá para o ambiente que Ele quer. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, querido Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa linda mensagem, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, que é tão bom a pessoa ser uma pessoa, uma pessoa esperta, uma pessoa que luta pelas coisas, Senhor Deus, luta por tudo. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, Jesus. Nos batiza com o Espírito Santo, Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrama as tuas bênçãos sobre a nossa irmã Elisângela, Senhor Deus, e seu esposo Elias, Senhor Deus. Senhor, o Senhor conhece essa família, Pai. Que o Senhor esteja ali, meu Pai, derramando as tuas bênçãos sobre esse lar, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, que o Senhor abra as portas para o irmão Elias, Senhor Deus, que o Senhor prepare um trabalho, sem precisar de trabalhar o sábado e o pôr do sol, que o Senhor esteja ali, Senhor Deus. Abençoe a nossa irmã Elisângela, abençoe o filho dela. Cuida dessa tua serva, Jesus. A cada dia, Senhor Deus, aumenta a fé dela, a fé do seu esposo. Que o Senhor abençoe ricamente essa família, Pai. Dê um final de ano de paz, Senhor Deus, de alegria, de felicidade para ela. E também, Senhor Deus, quero pedir para nossa irmã Lourdes, Senhor Deus. O Senhor conhece a nossa irmã Lourdes. O Senhor sabe os pedidos que ela tem sobre a sua filha, Pai. Faça um milagre na vida da filha dela, que em breve, Senhor Deus, que ela possa contar as bênçãos que Deus vai conceder na vida dela, pela transformação da vida da sua filha, Pai. Também, Senhor Deus, eu quero agradecer, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui no grupo do GoSix, Senhor. Senhor, visita cada um deles, ó Deus. O Senhor conhece os pedidos, o Senhor sabe as necessidades de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, dando força, dando saúde, Senhor Deus, o lar de cada pessoa aqui. E também abençoar os seus filhos, que tem filho, abençoar os seus esposos, as suas esposas, abençoar também os seus familiares, Jesus. Que o Senhor cuida de cada um deles, ó Deus. Também, Senhor Deus, te peço as tuas bênçãos sobre a minha família também, Jesus. Abençoe meu esposo, abençoe, querido Deus, a minha filha, o meu filho, que eu tenho pedido tanto pelo meu filho, Jesus. Transforma a vida do meu filho, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os meus netinhos, Jesus. Também, Senhor Deus, eu te peço as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a minha sobrinha, o meu sobrinho, e também, Senhor Deus, o meu irmão que está viajando hoje, Senhor Deus, está indo para a Flórida, Senhor Deus. O Senhor coloca teus santos anjos acampados ao redor de cada um deles, ó Deus. Também, Senhor Deus, o Senhor sabe o plano que o pastor tem, Jesus. O pastor anda, Senhor Deus. Senhor, ajuda, Senhor Deus, que em breve ele possa contar as bênçãos que Deus vai conceder na vida dele sobre esse trabalho que ele vai fazer lá, Jesus, nesse país, Senhor Deus.
Que o Senhor abençoe ricamente, Senhor Deus. Abençoe que dê tudo certo para comprar essa máquina. Abençoe as pessoas que vai lá trabalhar. Que o Senhor coloca teus santos anjos acampados ao redor deles. Que esse, que esse colégio seja levantado, que seja refeito, Senhor Deus. Que o Senhor esteja ali, Senhor Deus, no controle de tudo, Jesus. Que o Senhor, muito obrigado por ter esse pastor animado aqui com a gente, Senhor Deus, que dá essa pregação que cada dia que a gente se sente mais forte, Senhor Deus, e que ensina muito como a gente deve viver a vida, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe o pastor Anderson, Senhor Deus, abençoe sua esposa, abençoe esses dois filhinhos maravilhosos que o Senhor deu para eles, Senhor Deus. Cuida desse teu servo, Pai, como ele cuida das tuas coisas, que o Senhor cuida das coisas dele também, Jesus, de tudo que pertence a ele, Senhor. A igreja que ele frequenta, a igreja que ele trabalha, que ele cuida, os membros das suas igrejas, Senhor, que seja abençoado também, Jesus. E também, Senhor, eu quero entregar, Senhor Deus, o irmão Jacques que orou aqui nesse grupo, Senhor. Que o Senhor atende o clamor desse teu servo, Senhor Deus. Abençoe a sua esposa, os seus filhos e toda a sua família, Pai. Também, Senhor Deus, muitas pessoas que estão aqui, Jesus, que a gente tem convidou, estão aqui, sempre aqui, Jesus. Que o Senhor abençoe o lar de cada um representado aqui. Que o Senhor dê um ano, um final de ano de paz, final de ano de alegria, mais dedicação a Ti, Jesus. Que o Senhor possa atender o clamor de cada pessoa que está aqui nesse momento, Senhor. Que o Senhor abençoe nossas igrejas, abençoe todos os nossos pastores, Jesus. Que o Senhor esteja ao lado de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, Jesus. Também, Senhor Deus, tem pessoas aqui que estão enfermos, Senhor. Senhor, por favor, Senhor Deus, alivie as dores, alivie o sofrimento, Jesus. Que o Senhor possa dar a cura para essas pessoas, Senhor Deus, que dê a calma essas pessoas que estão com depressão, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar paz, Senhor Deus, tirar os maus pensamentos, Senhor Deus, que nem eu tenho minha sobrinha Rafaela, que está com depressão, o Jales. Senhor, visita essas pessoas e visita os outros mais que eu não conheço, mas o Senhor conhece, Jesus. Senhor, que o Senhor esteja ao nosso lado durante esse dia, nos protegendo, Pai. Que o Senhor coloque teus santos anjos, Pai, acampados ao redor de cada pessoa aqui, cada pedido, Senhor Deus. Que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre o nosso lar, Senhor Deus. Também abençoe a nossa querida Rose, Senhor Deus, que tão bondosamente sempre levantou esse grupo, Senhor Deus, que estava praticamente caído, levantou de novo, Senhor Deus. Obrigado por ela, Senhor. Que o Senhor abençoe ela, abençoe o seu esposo, seu filho, a sua filha, seu genro e toda a sua família, Pai. Obrigado pela irmã, Pai, irmã Claudinha que está aqui, Jesus. Abençoe ela também, Senhor Deus. Cuida dessa tua serva, Pai. Cuida de toda a sua família, Senhor. Eu te entrego a vida de todos que estão aqui em tuas mãos, Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço de já em nome de Jesus Cristo. Amém.